Ahmet Yildiz, um homem de 26 anos, só queria ser feliz, mas as pessoas que deviam proteger ele decidiram que a honra da família era mais importante do que a felicidade dele. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu já vou começar aqui porque eu acho que eu tô atrasada, tenho quase certeza, porque eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 27 de fevereiro, quinta-feira, o dia que eu deveria estar postando esse vídeo. E eu atrasei tudo porque, ó, como vocês estão vendo aqui, tem um cenário novo que não está finalizado ainda. Então eu tive que montar esse sofá aqui junto com meu marido e um rolo, gente. E coloquei essas placas acústicas aqui atrás também, que é para tentar melhorar o som aqui, porque eu tô vendo que os sons dos vídeos estão com eco. Mas não deu para finalizar a parede, talvez mês que vem eu vou finalizar. Tá tudo assim, gente, mas até é bom porque daí vocês acompanham aqui o desenvolvimento do novo cenário do canal. Se vocês tiverem alguma ideia também de coisas aqui que eu posso colocar aqui atrás, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Mas eu vou parar de enrolar aqui, então vou começar a contar a história de hoje. Hoje eu vou contar a história do Ahmet Yildiz. Ele nasceu no dia 21 de maio de 1982 em Şanlıurfa, na Turquia. E os pais dele tinham muito dinheiro, o pai era um empresário e ele exportava frutas para a Rússia. A família do Ahmet é curda, e a família dele era extremamente tradicional, vamos dizer assim. E é importante falar que hoje nós estamos falando de um crime de honra, então para quem já conhece os casos aqui do canal, sabe como as famílias, né, que seguem esse tipo de costume tribal pensam. Então assim era a família do Ahmet. Bom, o Ahmet era o único filho homem da família, mas além dele, a família tinha outros filhos. Algumas fontes falam que ele tinha somente uma irmã e outras fontes falam que eram mais de uma irmã. Enfim, isso aqui não vai fazer tanta diferença na nossa história, tá? Saber dessa informação certinho. Mas então, o Ahmet cresce ali naquela casa, né, com aqueles costumes, todas as regras e tal, e até um certo ponto ele até aceitava as regras, né, tudo bem, porque ele era homem, então ele não era tratado como as mulheres são tratadas dentro da casa de famílias que seguem esses costumes. Mas mesmo vivendo sob todas aquelas regras ali, o Ahmet sempre soube que ele era diferente e tinha algo dentro dele que estava sendo guardado em segredo. E depois de concluir o ensino médio, o Ahmet se muda para Istambul. E lá em Istambul, ele mora em um apartamento com a sua irmã e os pais dele também contrataram uma mulher para cuidar da casa e também para ficar de olho nos filhos. Então eles tinham que estar ali seguindo todas as regras dentro da casa, porque caso contrário ela ia e passava a fofoca para os pais. O Ahmet começa a estudar física na Universidade de Mármara e lá na faculdade ele faz muitas amizades e todos os amigos dele contam que o Ahmet sempre foi um homem muito querido e muito prestativo com todos. E entre 2006 e 2007, ele conhece um homem chamado Ibrahim Can, que era pelo menos 10 anos mais velho que ele. E com o tempo, o Ibrahim e o Ahmet se apaixonam e começam a namorar. E nessa época, o Ahmet ainda estava morando no apartamento com a babá doida lá e com a irmã. E dentro da casa, ele nunca falou qual era a orientação sexual dele. Mas enquanto ele estava lá na faculdade com os amigos, ele vivia a vida que ele nasceu para viver, né? Então, e lá na faculdade também, os amigos dele, a maioria deles já tinha contado para a família, né, sobre orientação sexual, já passou por aquele processo que a gente sabe que é muito difícil, não só para a família, mas principalmente para a pessoa, né, contar aquilo ali para os pais. E nós temos que lembrar também que nós estamos falando de Turquia, que é muito diferente do Brasil, gente. Essa é a verdade, tá? É muito diferente. Aqui existe sim uma comunidade LGBT até bem grande, mas muitos deles não são aceitos pela família, infelizmente. Então é muito mais difícil, eu acho, nascer gay aqui na Turquia do que no Brasil. Mas como ali no meio dos amigos do Ahmet, a maioria deles tinha sido aceito sim aqui, né, pelos pais turcos, então o Ahmet também começou a planejar, a contar aquilo ali para os seus próprios pais também, porque ele amava muito a família dele e ele sempre foi uma pessoa muito honesta. Ele sempre falava essa palavra, honestidade. Era muito importante para ele ter a aceitação dos pais. E mesmo antes de contar
ele estava lá namorando então com o Ibrahim, né? O namoro dos dois começa a ficar mais sério. Depois de alguns meses juntos, o Ibrahim e o Ahmet descobriram que eles tinham achado sim um companheiro para a vida. Então os dois estavam planejando se casar e eles queriam se casar na Alemanha, porque naquela época já tinha uma lei onde o casamento civil com pessoas do mesmo sexo era permitido. Agora, só uma informação sobre as leis da Alemanha aqui. A lei que eu falei é de 2001. Ela dava poucos direitos a casais homossexuais. O caso do Ahmet acontece entre 2007 e 2008, tá? Então, anos depois, na verdade, do caso do Ahmet, em 2017, a Alemanha então entra com uma outra lei que daí sim dá todos os direitos para eles. E isso aqui, vou fazer uma pausa aqui, tá, gente, que eu sou da causa, tá? Eu sempre levantei aqui a bandeira LGBT, tô junto com todos vocês nessa luta aí pelos seus direitos. E é muito importante que isso aconteça, porque eu sei que tem muita gente que pensa, ai meu Deus, não quero ver pessoas se agarrando na rua. Não é essa a questão, não é o se agarrar na rua. Isso nem casal heterossexual tem que ficar se agarrando na rua, na minha opinião. A questão é direitos, né? Se você está construindo uma vida junto com uma pessoa, você compra uma casa, você compra um sofá, vai comprando as almofadas, o outro compra outra coisa. Então, juntos ali, batalhando, né? Trabalhando todo dia, aquela coisa, e construindo a tua casa. Um dia, um deles acaba falecendo, câncer, doença, um crime, qualquer coisa. O outro fica como? Se ele não tem os seus direitos, se ele não pode se casar ali no civil, fica sem nada. As coisas que você construiu a tua vida inteira com o teu parceiro vão para a família do teu parceiro. Você acha isso justo? Eu não acho justo. Eu acho sim que tem que ter essa lei. Bom, essa lei, então, existe na Alemanha, existia parte da lei lá em 2001, né, quando o caso do Ahmet aconteceu, mas aqui na Turquia, não, tá? O casamento entre casais homossexuais, até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025, infelizmente é totalmente proibido por aqui. Mas voltando no caso, então o plano dos dois era se casar lá na Alemanha. Mas nessa época o Ahmet estava com 25 para 26 anos, ele estava quase concluindo o curso dele na faculdade e para conseguir se manter também ali em Istambul, ele também dava aulas particulares para alunos do ensino fundamental e médio. E é também muito importante falar que 95% dos alunos dele passavam no vestibular. Então ele era um professor excelente. E nessa época, os pais dele começaram a pedir para o Ahmet para construir uma família. Eles queriam que ele se casasse com uma mulher e que desse netos para eles. E de início, o Ahmet sempre dava desculpas, né, para os pais dele. Não precisa arranjar uma noiva, depois, não sei o quê. Mas com o tempo, como eles estavam ali enchendo a paciência dele, ele decide contar. E ele faz isso com uma ligação telefônica, porque os pais moravam lá em Şanlıurfa, é muito longe, né, de Istambul, e ele acaba ligando para o pai e pelo telefone ele conta, fala, pai, não vou me casar, essa vida não vai ser para mim porque eu nasci gay. Eu gosto de homem, eu estou namorando, estou com um relacionamento super sério e tal, com meu parceiro, então eu queria que você também, né, fizesse parte da nossa vida aqui, né, da minha vida com o meu parceiro. O pai não gosta, tá, daquela ligação ali, acaba, né, desliga o telefone e ali eles rompem a ligação familiar. A partir desse ponto, então, o Ahmet se muda daquele apartamento e ele vai morar com o namorado em outro apartamento. O Ahmet continua na faculdade e continua com as suas aulas particulares. E, ao mesmo tempo, junto com o namorado, o Ahmet também vai lutar pela causa LGBT. Ele participava das paradas e dos protestos na Turquia por igualdade e pelos direitos da comunidade. Ele também escreveu alguns artigos para revistas e chegou até a representar a Turquia em uma reunião que teve em São Francisco, nos Estados Unidos, onde líderes da comunidade mundial se reuniram para uma conferência sobre os direitos da comunidade no mundo. Mas ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, a família dele não deixa ele em paz. Então aqui inicia a segunda fase, vamos dizer assim, do plano da família do Ahmet. O que eles fazem? Ele não queria se casar com mulher, então eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, você vem para cá, para Şanlıurfa, nós conseguimos um profissional que vai te tratar, porque você está doente, essa coisa, né, de ser homossexual é uma doença. Ai, gente, me dá até um nervoso aqui. E esse profissional falou que consegue curar você.
o tal da cura gay, que a gente já escutou, né, no Brasil. Então eles queriam fazer esse tratamento com o Ahmet. Óbvio que, né, óbvio que ele não aceitou, né, gente, isso não existe. Bom, ele não volta, óbvio, para Şanlıurfa e ele continua lá em Istambul. E quando a família entende, então, que ele realmente vai viver essa vida, eles começam a terceira fase do plano deles, que aqui é onde entra o crime de honra, que a gente já conhece aqui, né, no canal. E vocês já assistiram, acho que muitos vídeos aqui onde a mulher é o alvo, né? Nesses casos de crimes de honra, que novamente, é um costume tribal, isso aqui é seguido por muitos povos durante, né, muitos anos, essa ideia louca aí de que se um membro da família faz alguma coisa de errado, a família inteira perde a sua honra. Então, o que seriam essas coisas erradas? Se uma mulher se casa com um homem que a família não arranjou, né, o casamento, se uma mulher foge com um amante, e nesses casos também de homens homossexuais, de mulheres lésbicas, também é considerado uma falta de honra. E nesses casos, o que as famílias fazem para restaurar a honra da família? Eles eliminam aquela pessoa. Porque eliminando aquela pessoa, na mente deles, é como se a pessoa nunca tivesse existido. E a família volta a ser honrada novamente. Então, como ele não aceita, né, fazer esse tratamento aí maluco, eles começam a ameaçar ele. Falam, olha, se você não se tratar dessa doença aí, nós vamos te matar. Porque você está, né, desonrando toda a nossa família. Bem complicado isso aqui, né? Então, foram várias ameaças ali pelo telefone. É muito importante falar também que aqui eles não tinham um laço familiar mais, né? Eles tinham rompido, mas eles continuavam infernizando ele pelo telefone, ligando diversas vezes pro Ahmet. E aí, vai parar de ser gay? E aí, vai casar com uma mulher? E aí? Então, vamos te matar. Aqui nesse ponto, então, o que acontece? O Ahmet e o namorado começam a ficar com medo, é claro. E eles decidem ir na delegacia. Eles vão na delegacia no início de 2008. Chegando lá, o Ahmet explica toda a situação e pede uma medida protetiva, pois estava com medo de perder a vida. E aqui é importante falar que nós estamos falando de Turquia, onde infelizmente existem sim casos de crimes de honra e a polícia turca está bem preparada para esse tipo de situação. Então eles poderiam ter investigado o caso, eles poderiam ter protegido o Ahmet, mas infelizmente os policiais que atenderam ele não fizeram nada. Apesar de existir esse registro, a medida protetiva nunca foi feita. Nos próximos meses, as ameaças vão continuar e o namorado do Ahmet, que também estava com medo, tenta levar ele para a Alemanha. Fugindo para a Alemanha, eles teriam uma chance de se esconder por conta própria. Só que aqui entra a questão da faculdade. Nessa época, o Ahmet estava no último ano da faculdade e talvez por esse motivo ele decide ficar em Istambul. E no dia 15 de julho de 2008, o Ahmet estava no apartamento com o namorado. O Ahmet estava estudando o dia inteiro nesse dia e chegou um certo horário ali, perto do final da tarde, que ele decide sair para comprar um sorvete. Então o namorado dele fica no apartamento e o Ahmet, ele desce e vai até o carro dele que estava estacionado perto do prédio onde eles moravam e estava estacionado na frente de um café. Esse café estava aberto. Agora, o que o Ahmet não sabia é que o pai dele, que se chama Yahya Yildiz, tinha alugado um carro no dia anterior em Adana. E o pai dele dirigiu mais de 900 quilômetros e foi até Istambul. Foi até o prédio onde o Ahmet estava morando e ficou lá embaixo o dia todo esperando o filho sair. E é importante falar também que ele alugou esse carro, que era uma Mercedes preta, porque ele queria ficar ali escondido esperando o filho. Se ele usasse o carro próprio dele, o filho iria descobrir. Então lá embaixo, né, do prédio, sem saber de nada, o Ahmet entra no carro dele, né, para sair para comprar um sorvete e nesse momento o pai dele chega armado. Não fala nada, só chega e simplesmente dá 5 tiros na direção do próprio filho. Dos 5 tiros, 3 deles atingiram o peito do Ahmet. Um outro tiro foi uma bala perdida e o 5º tiro atingiu a dona do café
onde estava estacionado, né? O carro dele estava estacionado na frente desse café e a dona do café estava ali perto da entrada e ela foi atingida então com esse outro tiro também. Logo depois que o pai dele atira então no próprio filho, ele entra na Mercedes preta alugada e foge do local. Bom, agora nós temos o namorado lá em cima do apartamento, né? O carro estava estacionado muito perto do apartamento deles. O namorado conta que as janelas do apartamento estavam abertas, então talvez por esse motivo também ele escutou os tiros. E quando ele escutou, ele foi na janela ainda e só viu o carro saindo e viu que o Ahmet estava lá no carro dele estacionado e tentando sair para dirigir. Porque o que acontece? O Ahmet, mesmo ferido, tentou fugir do local. Então o Ahmet, ele pega e liga o carro, tenta dirigir, só que ele dá a ré, bate no carro de trás. E eu vou colocar uma foto aqui para vocês entenderem melhor, tá? Essa foto aqui é uma foto atualizada, é de 2023. Então, aqui do lado vocês estão vendo que tem um mercado, mas na época que aconteceu o crime, aqui ficava o café onde o carro do Ahmet estava estacionado. Então ele bate no carro de trás e tenta sair com esse carro, mas ele não vai muito longe. Ele consegue dirigir aproximadamente 10 metros somente e bate na lateral dessa farmácia aqui, que ainda existe até hoje. E nesse meio tempo nós temos o namorado, né, desesperado, já entendendo o que estava acontecendo, descendo as escadas. Ele chega lá, o carro do Ahmet já está batido ali na farmácia, e ele abre a porta e ele conta que ele ainda chegou e falou, né, o que aconteceu, meu amor? O que aconteceu? Por favor, não morre, não morre, não morre. E nesse momento, então, que o Ahmet abre os olhos e olha, né, para ele, e ele conta que ele abre os olhos por somente 2 segundos e dali ele fecha os olhos para sempre. É muito triste o namorado contando tudo isso, sabe? Porque na visão dele, na minha também, eu acho que aquilo ali foi meio que um adeus, né? Para o homem ali que era o amor da vida dele. Então o Ahmet perde a vida aos 26 anos de idade somente. Agora, nessa cena ali, nós temos uma segunda pessoa que foi ferida também, que é essa mulher aqui que se chama Umuhan Darama. Ela sobreviveu ao ataque e logo que a polícia começou a investigar, eles suspeitavam que ela era o alvo do ataque. E isso aqui também complicou um pouco o início dessa investigação, porque a dona desse café, ela foi casada com um homem, né, anos antes, e esse homem, ela tinha se casado somente no religioso. A Turquia, já falei aqui em outros vídeos do canal, não reconhece casamentos feitos somente no religioso. Você precisa casar no civil para ter todos os seus direitos. Então ela se casou com esse homem, teve um filho com ele, o filho era realmente dele, foi registrado como sendo dele, e só que depois de anos ela acaba se divorciando desse homem. E esse homem acaba, o ex-marido dela, então acaba falecendo também anos depois. E era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, um dinheiro até na Suíça e tal, não sei o quê. E quando ele faleceu, ela começa a querer, né, a herança do filho dela. Só que a família desse marido, para vocês verem como direitos civis, de casamento civil, é muito importante em ambos os casos. Em casos de casais hétero, e casos de casais homossexuais também, é muito importante. Então, quando o homem faleceu, como ela não tinha se casado no civil com ele, a Turquia não estava reconhecendo o casamento e a família do homem queria toda a herança para eles, entendeu? Os irmãos. E isso aqui foi um rolo muito grande, ela conta que ela foi para a Suíça e tal, a família dele tinha ameaçado ela, então a polícia de início achava que era a família desse homem querendo matar essa mulher. E o Ahmet teria estado ali no meio desse rolo todo. Mas com o passar ali das horas e dias, os primeiros dias da investigação, a polícia já consegue entender que a mulher não era o alvo, que o alvo realmente foi a pessoa que faleceu, que era o Ahmet. Talvez descobriram isso por causa do registro que o próprio Ahmet fez meses antes do crime. Ele falou: eles vão me matar, minha família vai me matar, vai acontecer um crime de honra aqui. Ninguém protegeu esse menino. Bom, então a polícia começa, né, a ali ver a família do Ahmet como
principais suspeitos. Só que aqui entra uma confusão muito grande também, porque cadê a família do Ahmed? Já tinha desaparecido. E eles estavam escondidos perante a lei também. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a família do Ahmed era muito rica? O pai dele exportava frutas lá para a Rússia, não sei o que, era um empresário. Nessa época que o crime aconteceu, o pai dele, na verdade, estava devendo muito dinheiro e ele estava ali praticamente falido. Você acredita em karma? Eu acredito em karma. Então, eles já estavam numa confusão muito grande, 1 ou 2 anos já, eles estavam sem uma residência fixa. Então, eles colocavam um endereço lá no governo, eu moro em tal casa. Só que, na verdade, eles estavam morando em outra casa. Por quê? Para fugir dos credores. Enfim, demora alguns dias lá, eles finalmente conseguem encontrar a família dele. E nessa época já estava morando em Adana, já tinha saído lá, fugido de Şanlıurfa. Só que quando eles vão conversar com a família, eles falam que não tinha ninguém em Istambul, estávamos todos aqui em Adana. Mas, ao mesmo tempo, ele descobre que o pai dele alugou o carro no dia anterior. Eles conseguem descobrir também que o telefone do pai estava na área aonde o filho morava ali em Istambul, exatamente no horário que o crime aconteceu. E fora isso também, como ele já, aqui nesse ponto, eles já estavam suspeitando que realmente o pai dele tinha tirado a vida dele, eles descobrem que o pai não tem porte de armas. Então, se foi o pai, além de cometer o crime, ele não podia estar armado, não podia estar atirando em ninguém. Ou seja, estava tudo errado nessa história aqui. Agora, o mais triste é saber que as autoridades que estavam encarregadas desse caso não fizeram nada. Isso foi uma injustiça muito grande, sem falar do preconceito absurdo. Quem vai se mexer mesmo para alguma coisa acontecer vai ser o namorado, que vai junto com a comunidade LGBT, ele vai para a rua e vai pedir justiça. E somente 3 meses depois do crime, no dia 30 de outubro de 2008, aí sim que a polícia vai emitir lá um mandado de prisão para o pai do Ahmed. Agora, como já tinha passado 3 meses, né, do crime, cadê o pai do Ahmed? Ele já tinha fugido, é óbvio. Bom, a polícia descobre depois que o pai do Ahmed já não estava mais na Turquia, ele estava no Iraque. Mas ele estava se escondendo por lá e a polícia não conseguiu capturar. E aqui vocês estão entendendo, né, que a polícia estava suspeitando somente do pai do Ahmed. Porque tinha a localização do telefone dele, tinha também a testemunha, a dona do café, ela não viu o atirador, a cara do atirador, mas ela viu que era uma pessoa só e ela viu a Mercedes preta, a mesma Mercedes que o pai dele alugou. Então estava tudo em cima somente do pai. Só que ao mesmo tempo, muitas pessoas que moram lá, vizinhos, né, amigos ali da família, comentaram na época que aquilo ali talvez tenha sido um plano familiar, o que é muito comum de acontecer em casos de crimes de honra. A gente vê muito disso de, antes do crime acontecer, existe realmente uma reunião, onde todo mundo sentadinho lá na sala, mãe, pai, irmãos, e geralmente são homens, tá? E reunidos ali para decidir o destino daquele membro da família. Ah, está desonrando a família, nós vamos deixar viver ou vamos matar? Então, nesse caso, tiveram pessoas que falaram que existiu sim uma reunião familiar da família do Ahmed e que quem deu a ordem realmente de matar ele foi a mãe e o avô do Ahmed. O pai dele concordou, tanto é que foi ele que atirou, mas não foi ele, a ideia não foi dele. Tipo assim, o plano seria de outras pessoas. Só que isso aqui é só fofoca, tá? Porque essas pessoas que falaram isso, elas não falaram isso para a polícia e nenhuma delas aceitou dar o seu depoimento no dia do julgamento. O julgamento iniciou no dia 8 de setembro de 2009. A única pessoa acusada desse crime, né, suspeita, né, de cometer esse crime, era o pai do Ahmed. Fora isso, então, nenhum dos outros familiares entraram nessa acusação e também nenhum dos outros familiares foram lá assistir o julgamento. Fora isso, também tinham outras testemunhas ali da rua, outras pessoas que se negaram a ficar do lado do Ahmed e se negaram a dar ali o seu depoimento, né, contar como que era a família dele com ele. Então, tudo isso foi perdido, porque muitas pessoas ficavam com medo da própria família do Ahmed vir contra eles e também muita gente preconceituosa, do tipo, olha, a culpa foi dele.
Que é um absurdo, né? Bom, a única testemunha desse julgamento vai ser a dona do café. E é importante falar que essa mulher foi muito corajosa, porque antes do julgamento acontecer, ela foi ameaçada diversas vezes por pessoas que acreditavam na lei tribal da defesa da honra. E por homofóbicos também. E além das ligações telefônicas que ela recebia desse pessoal, o café dela foi atacado uma vez, meses depois do crime. Foi baleado novamente, mas dessa vez ninguém se machucou, porque nem ela e nem os seus funcionários estavam lá dentro. E ela ficou tão arrasada com essa história que ela acabou vendendo esse café, tanto é que hoje em dia nem é um café mais, é um mercado que fica lá. E só que ela fez questão de participar de todas as audiências, porque ela falou, era muito injusto fazer isso com ele, que ele não fez nada de errado, o menino nasceu, ele queria ser feliz e essa era a vida dele. E ela era uma pessoa também que ela era muito religiosa e ela ensinava, né, o Alcorão para as outras crianças também, ela dava tipo aula de catequese. E ela fala isso, gente, não existe isso de tirar a vida de outra pessoa em nome de uma honra no nosso livro aqui sagrado. Ninguém tem esse poder e outra coisa, ninguém tem o poder de julgar a pessoa. Ele tem o direito de viver a vida que ele quer, então eu vou estar aqui nesse julgamento, sim, testemunhando. Essa mulher aqui foi o máximo, tá? Eu amei ela. Bom, o julgamento iniciou, mas vamos lembrar que o pai do Ahmed, ele continuava sendo um fugitivo, não tinha sido capturado. E o juiz ali fez a primeira audiência e tal, mas ele queria escutar a defesa do pai do Ahmed. Então, por esse motivo, ele não decidiu nada. E esse julgamento, ele continua em andamento até hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Até agora, tiveram 40 audiências, 40 audiências ao longo desses anos, e estão esperando capturar o fugitivo, que até hoje não foi capturado. A audiência de número 41 está marcada, né, para acontecer no dia 17 de abril de 2025. E eu decidi gravar esse vídeo mesmo assim, tá? Porque eu não acredito que algo seja feito. Eu acredito que nada vai acontecer na próxima audiência. Imagina, já foram 40, essa é a 41ª. Enfim, e esse é um caso muito injusto. Primeiro porque nós temos um foragido que não foi capturado até hoje. E outra coisa, tá? É muito importante falar também que a foto dele, vocês viram, né? Que eu não mostrei a foto do pai dele. Por quê? A foto dele não foi divulgada. Como é que você não se divulga a foto de um fugitivo? Eu entrei até num fórum lá onde os turcos estão discutindo sobre isso e muitos deles falaram que é porque o pai dele nunca tirou fotos na vida. Eu acho muito difícil, mas muito difícil disso acontecer mesmo. Bom, e eu também trouxe esse caso aqui para vocês, porque é um caso que eu quero contar faz muito tempo. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir somente casos solucionados, mas é muito importante a gente trazer esses casos, porque o caso do Ahmed, ele está sendo esquecido. Por muitos anos já está passando aí, ele não teve justiça. O namorado dele continua lutando até hoje. Eu acredito que o namorado está morando na Alemanha, mas toda vez que tem uma parada LGBT aqui na Turquia, ele está lá na parada, carregando ali a foto, né, do Ahmed e pedindo justiça. E esse caso aqui é tão estranho porque eu não consigo entender como que o caso dele continua nessa lenga-lenga aí que nada acontece. Porque nós temos um outro caso muito parecido com o caso do Ahmed, que aconteceu aqui na Turquia também, que é o caso do Rosin Çiçek, que aconteceu em 2012 e esse foi um caso que eu já contei aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui passando para vocês. E o caso do Rosin é muito interessante porque depois do caso dele, muitas coisas mudaram que deram mais direitos à comunidade LGBT. E no caso do Rosin também, foi solucionado esse caso, né, e eles receberam a sentença máxima, um crime hediondo realmente. Ele foi ali considerado um crime de honra contra uma pessoa homossexual. O juiz foi muito justo na pena dele, foi tudo muito certinho. E por que que nós temos um caso extremamente parecido com o outro no mesmo país? Um deles está totalmente solucionado, está todo mundo preso, ninguém sai da cadeia. E o outro tá assim, ó. Ninguém quer saber. E o caso do Ahmed, ele é triste num todo, num absurdo tão grande, porque eu até não falei para vocês antes, mas depois do crime acontecer, eles liberam então o corpo, né, para a família ir buscar para fazer o enterro, tudo certinho. A família do Ahmed nunca buscou o corpo dele. Ninguém quis pegar. Ninguém quis enterrar
o filho, o irmão, o sobrinho. Ninguém quis lidar com aquilo. E o namorado do Ahmet, ele estava desesperado. Olha, novamente, como é importante direitos da comunidade LGBT, gente, para vários outros aspectos da vida que as pessoas acham que é só porque não quero ver gente beijando na boca na rua. Não, gente, tem outras coisas aqui que englobam, que é muito maior do que a gente imagina. Então, o namorado dele queria pegar o corpo dele e queria enterrar, né? Queria colocar, fazer todo o enterro, fazer os últimos rituais, tudo. Só que o governo da Turquia não pode liberar. Por quê? Porque o namorado dele não é considerado um membro da família. Então o corpo dele acabou ficando lá semana, sem ninguém vir buscar. E no final das contas, então, o que o governo faz quando a família não vai buscar? Eles mandam enterrar em um cemitério para indigentes. E lá, sim, que o Ahmet foi colocado. Aí, só que somente depois disso, então, que o namorado conseguiu, né, entrar nesse cemitério. E é o namorado, então, que vai fazer a lápide dele, tudo certinho, porque quando eles colocam nesse cemitério de indigente, coloca ali no chão, terra em cima, acabou, né? Uma cruzinha, um negocinho ali de madeira, ali, falando o nome da pessoa, acabou. Então o namorado coloca aquele mármore e tudo, e ele cuida, né, dos restos do Ahmet até hoje, foi ele que fez tudo aquilo. É muito triste a história dos dois também, do namorado que até hoje não recebeu justiça e até hoje está aí nas ruas lutando para que alguma coisa seja feita no caso do Ahmet. E como o Ahmet não teve apoio de nenhum membro da família, tem uma homenagem muito bonita que a própria comunidade LGBT fez para ele. Muitos membros da comunidade mundial fizeram um vídeo que está aqui no YouTube. O nome do vídeo é... Cadê, gente, que eu anotei aqui? Ahmet faz parte da minha família. Então, eu não posso colocar o vídeo aqui para vocês, tá? Por uma questão de direitos autorais, mas se vocês pesquisarem aqui no YouTube, vocês encontram rapidinho. Então, o que é o vídeo? São várias pessoas, cada uma delas fala o seu nome. Ah, meu nome é João. Eu moro na Espanha e o Ahmet faz parte da minha família. Então, meu nome é Maria, eu moro no Japão e o Ahmet faz parte da minha família. Então, como ele não teve família, né, a comunidade LGBT se uniu ali para ser a família dele. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, que eu achei tão lindo isso, que eu também me sinto assim. Então, meu nome é Gisele Yildiz, eu moro na Turquia e o Ahmet faz parte da minha família. Se você quiser também, eu acho muito bonito essa homenagem aqui. Deixa aqui nos comentários, faz a mesma coisa, coloca o seu nome, o país onde você mora e a frase, o Ahmet faz parte da minha família. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho que vocês até entenderam isso no vídeo todo, né? Vocês viram que o Ahmet, a família dele tem o mesmo sobrenome que eu tenho, que é o sobrenome do meu marido, sobrenome Yildiz. Eu falo meu nome errado, tá, gente? No início do vídeo sempre falei errado, porque eu abrasileirei meu sobrenome para ser mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas é Yildiz. E esse caso aqui, a família do Ahmet não tem nenhuma ligação com a minha família, tá? Não é parente do meu marido, distante, nada. Porque o sobrenome Yildiz é um sobrenome muito comum aqui na Turquia. Na época da queda do Império Otomano, os turcos puderam escolher o seu próprio sobrenome e muitos deles escolheram o mesmo sobrenome. E esse Yildiz, né, se proliferou ali, tem muita gente com o mesmo sobrenome. É como se fosse o nosso Silva do Brasil. Agora, para finalizar aqui, gente, tem uma coisa muito legal para contar para vocês, tá? Porque na época que o crime aconteceu, o Ahmet, lembra que ele tinha os amigos lá da faculdade dele e amigos da comunidade, né? E tinham dois amigos dele que estavam produzindo um documentário aqui na Turquia sobre os Zenedancers, que em turco são chamados de Köçek, que são, na verdade, os dançarinos de dança do ventre masculina. Aqui na Turquia tem shows de dança do ventre, então, que são os meninos que fazem. Lá em Istambul, aqui na Capadócia, onde eu moro, não tem, infelizmente, mas lá eu sei que tem várias casas de show. Tem balada G também, né, com os dançarinos de dança do ventre. E é uma coisa que eu sou super afim de assistir faz muitos anos já, mas eu, infelizmente, não tive a oportunidade até hoje. Então, se vocês vierem algum dia aqui, eu recomendo muito, porque diz que é maravilhoso o show deles. Bom, mas esses dois amigos do Ahmet, então, estavam fazendo um documentário sobre esses dançarinos, né, a vida deles e tal. E quando aconteceu o crime, então, com um amigo deles, eles decidiram trocar o andamento aí desse documentário e adaptaram o roteiro deles, que eles tinham, e acabaram criando um filme que se chama
Zenedancer. Eu assisti esse filme aqui pela Apple TV e talvez tenha em outra plataforma, porque o catálogo de filmes que eu tenho aqui na Turquia é diferente do catálogo que vocês têm no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique. Então procura aí, depois volta aqui nos comentários para contar aonde vocês acharam, por favor. Bom, esse filme é inspirado na história do Ahmet, ele é uma ficção e o diretor colocou o mesmo nome dos personagens, mas em personagens diferentes. O namorado do Ahmet, por exemplo, no filme ele é o personagem Daniel. E o dançarino, o Zenedancer, se chama Can, que é o segundo nome do namorado, né? Lembra? O namorado é Ibrahim, Can. Então ele fez essa mistura. Alguns detalhes também do caso do Ahmet foram modificados. Eles deram também um fim diferente para o pai do Ahmet, né, que ninguém sabe o que aconteceu, na verdade, na vida real. Então, eles trocaram muitas coisas, mas a adaptação do roteiro, né, para criar esse filme aqui, inspirado na história do Ahmet, eu achei que ficou perfeita. Perfeita. Fora isso também, o filme é lindo, gente, é lindo, é lindo, é lindo demais de assistir. A direção de arte também é maravilhosa, as roupas que eles usam. Tem uma foto da cena do crime que eu não posso mostrar para vocês, porque é muito chocante, obviamente. E aquela roupa também foi usada no filme numa outra cena. É muito interessante, gente. Esse filme foi exibido em mais de 50 salas de cinema aqui na Turquia e recebeu diversos prêmios em festivais de cinema. Definitivamente, esse é atualmente o meu filme turco preferido de todos os tempos. Eu amei e recomendo demais que todos vocês assistam também. Agora, antes de finalizar, eu quero só colocar mais uma informação aqui para vocês, tá? Que é sobre a mãe do Ahmet, que se chama Sıdıka Yıldız. O nome dela, gente, foi muito difícil de encontrar, mas vocês sabem que eu pesquiso muito bem os casos aqui do canal, sou eu que faço tudo sozinho, de toda a pesquisa, consegui encontrar o nome dessa mulher. Faço questão aqui também de estar falando para vocês, né? Porque eu não sei, eu tenho minhas dúvidas aí sobre ela. E agora olha que interessante o que aconteceu com essa mulher aí. Como o pai é fugitivo, né, ninguém sabe onde ele está, o marido dela, no caso, depois de anos, em 2012, ela acaba pedindo o divórcio do marido. E o governo da Turquia demora ali praticamente um ano, quase, em 2013 só que eles vão conceder esse divórcio. Eles só deram um divórcio ali para ela porque o cara, né, estava desaparecido, então assim ela poderia, de repente, se casar com outra pessoa. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Eu acredito que ela não esteja mais usando o mesmo sobrenome Yıldız, né? Quando ela se divorciou, então ela pega e fica com o seu nome de solteira, ou se ela se casou com outro homem, vai saber também, pegou o sobrenome de outro homem. Mas é isso, essa é a única notícia que eu consegui da família dele, tá? Todo mundo, o restante, irmã, todo mundo desapareceu. Então é isso, gente, uma história muito, mas muito triste mesmo. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo, compartilha se você puder. É muito importante a divulgação desses casos, mesmo casos que não são solucionados, para ter uma visualização melhor, porque é sempre assim que a gente consegue justiça. Se o caso é esquecido, ninguém mais quer saber. Então, é claro que no meu canal é muito pequeno, a gente não vai ter uma visualização grande, mas talvez outros youtubers assistam aqui, queiram contar a história também, então esse caso começa a ficar maior e maior e maior. Espero que isso aconteça. Então é isso, tá, gente? Não esquece de se inscrever aqui no canal também, se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.